E a gente tem o objetivo de mostrar para vocês que o quadrinho ele retrata o contexto histórico em que ele foi criado. E muitas vezes, se retirado desse contexto, pode perder muito da identidade e da informação que ele quer passar. O quadrinho ele é considerado uma arte, ele não é literatura, e ele é uma sequência de quadros com o objetivo de narrar uma história, simplesmente. Interessante sobre as histórias em quadrinho é que elas surgiram de forma pejorativa e ninguém lia elas, ninguém se interessava por elas. E tentaram fazer esse interesse surgir falando que história em quadrinhos era literatura, o que não é, por ser uma arte específica de determinado contexto, e que a literatura não condiz com isso. Como, por exemplo, esse mangá do Dragon Ball. O mangá também é um tipo de quadrinho. E ele retrata a sociedade japonesa. Aqui em cima a gente vê dinossauros. E embaixo esses cápsulas, que são a tecnologia do desenho. Se apertando essas cápsulas, saem objetos de necessidade do personagem, como helicóptero, motos, comida, etc. E isso retrata a sociedade japonesa que, ao mesmo tempo tão tecnológica, tão desenvolvida, ela é muito tradicional nos seus costumes e na sua identidade. Partindo de um exemplo atemporal, que é o Dragon Ball, nós vamos ver agora contextos específicos da história e relacionar ele com quadrinhos. Começando pela Grande Depressão, que termina em 1932 e que também dá o surgimento ao Batman, que é um personagem muito relacionado às trevas, muito relacionado à escuridão, principalmente pelo contexto da Grande Depressão, que foi marcado pelo alto índice de suicídio, pelo alto índice de desemprego e de desespero da população pela crise. Aqui tem uma passagem de um quadrinho onde ele mostra como o Batman e o alter ego dele, Bruce Wayne, combatiam os dois principais vilões que ele acreditava que eram a criminalidade e também o capital, que foi o investimento excessivo de capital que causou a Grande Depressão. Eu conheço a vizinhança. Como Batman, eu geralmente vou lá uma vez por semana para projetar gangues traficantes. Mas agora, para manter as aparências, eu simplesmente sorrio todo de onda. Ele combate a criminalidade com o Batman, mas com o Bruce Wayne ele simplesmente ignora ela. O artifício do projeto é Randall Winters, um homem da minha idade, também vindo da chamada elite. Randall sempre se considerou um amigo íntimo devido à familiaridade criada na alta sociedade. Nele vislumbra um reflexo do homem que poderia ter sido, e não gosto do que vejo. Uma crítica direta à elite e ao investimento capital. Nesse contexto aqui, ele está cercado de empresários que querem comprar essa vizinhança que ele fala no começo para fazer empreendimento. E nessa história, ele compra, ele dá um maior lance nesse empreendimento para barrar e salvar a população que pode cair. Saindo do contexto da Grande Depressão, entrando no contexto do New Deal, o Superman foi criado em 1933 com cores extremamente fortes, opondo-se ao Batman, que usa as cores cinza e preto. O Superman é um reflexo claro do New Deal, da ascensão, do ressurgimento da esperança e do crescimento novamente dos Estados Unidos da América. Podemos relacionar a história do Superman com a história dos criadores dele. Os criadores deles eram judeus. E numa época em que os judeus foram expulsos da Terra Santa, podemos relacionar com o Superman, que os pais dele põem ele numa nave e mandam ele para a Terra, para a espécie dele sobreviver, os kryptonianos sobreviverem, assim como muitos judeus foram para os Estados Unidos para sobreviver. Aqui é uma história em quadrinho interessante, uma das edições, chamada Superman entre a Foice e o Martelo, em que mostra uma história alternativa à história do Superman, em que ao invés dele cair nos Estados Unidos, ele cai na União Soviética. E ele é criado pelos comunistas, ele cresce, se torna o braço direito de Stalin, e quando Stalin chega a morrer, ele assume o governo comunista. É interessante pensar no quão paradoxal essa ideia é de ter um líder
que é um super-herói, cheio de habilidades especiais, cheio de habilidades sobre-humanas, ao passo que ele dispersa a ideia do comunismo, que é exatamente a igualdade entre as pessoas. Então a gente pode notar claramente uma mudança de contexto influenciando na mudança do herói, saindo da Grande Depressão, que é muito relacionado às trevas, aos traumas criados pela Grande Depressão, e a figura do Batman, que é mais obscuro, partindo para o New Deal, que é imaginar a ascensão, muito ligada também ao Sol, que traz o poder do Superman e todo esse contexto. Em 1941, contexto da Segunda Guerra Mundial, marcado também pela entrada dos Estados Unidos, é criado o Capitão América. O Capitão América era um super soldado desenvolvido pelos Estados Unidos, e ele basicamente é um exemplo de americano, tanto moralmente quanto em defender o país dele, o patriotismo. Aqui nós temos duas capas muito interessantes. A primeira dele socando Hitler e a segunda dele socando o imperador japonês Hirohito. Aqui tem uma fala, nessa primeira capa, falando: vocês começaram isso, e agora nós iremos terminar. Falando exatamente do episódio de Pearl Harbor, em que o Japão atacou os Estados Unidos, forçando os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. E ele utiliza também do nós vamos terminar isso, passando também a ideia do patriotismo, definido pelo Capitão América. Interessante falar também que o Capitão América era muito utilizado como propaganda para alistamento. Imagina você, plena Segunda Guerra Mundial, ver um super-herói te chamando para a guerra e falando que aquilo é certo, ele te incentivando a lutar pelo seu país como um patriota. Mas aí, no caso, a guerra acaba e ele meio que fica fora de contexto. Então ele meio que sai de cena. Mas surge também, é criada a Mulher Maravilha como um exemplo da mulher que entra no mercado de trabalho. Ela assume a mão de obra das indústrias, já que a antiga mão de obra, que eram os homens, são no campo de batalha. E ela representa a etapa da mulher no universo que antes era constituído só de homem, como os super-heróis também. Interessante falar, por exemplo, a Diana, que é a Mulher Maravilha, ela é uma amazona. A amazona é basicamente uma crítica à mulher grega. A mulher grega, ela é submissa ao homem, ela vive para o homem. E a Mulher Maravilha meio que critica isso. Ela também foi utilizada pelo movimento feminista como exemplo daquele We Can Do It, que é um pilar do movimento feminista, que as mulheres, nós podemos fazer por nós mesmos. E mais tarde também é utilizado na propaganda política do Obama na conta crise. Convido a Segunda Guerra Mundial, muito marcada pelo término desastroso com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Em 1962 surge o Incrível Hulk, que vai tratar exatamente dessa questão da era nuclear, do desenvolvimento tecnológico, se o progresso é realmente um progresso e as consequências que isso pode trazer para nós humanos. Aqui pela capa a gente pode notar questionando se ele é homem ou se ele é um monstro, ou se ainda ele é os dois, tratando também desse medo que as pessoas sentem medo do Hulk, como nós sentimos medo de um possível holocausto nuclear. Interessante contar também que, assim como o Bruce Banner, que é o cientista que se transforma no Hulk, não consegue controlar quando ele se transforma no Hulk, ele é impossível em relação a isso, nós também não detemos controle total da energia nuclear. Assim como foi o episódio do Japão da explosão dos missiles. Aqui tem um quadrinho contando sobre como surgiu o Hulk com a explosão de uma bomba de raios gama. Ele vai salvar esse personagem aqui que está no meio do perímetro que a bomba vai atingir. Aí ele salva o personagem, mas ao mesmo tempo ele fica exposto aos raios, ele acorda desesperado, sem saber o que fazer. E assim ele vira o Hulk. Só volta um segundo. Não sei se vocês notaram, mas aqui o Hulk está cinza. Alguém sabe dizer por que ele ficou verde? Problema de depressão.
Exatamente. Foi com um problema de pressão que fez com que ele ficasse verde. Agora, partindo para outra visão desse contexto tecnológico da era nuclear, a gente tem o Homem de Ferro, que é o incentivo à tecnologia, o incentivo do uso da tecnologia através de uma armadura robótica para proteger tanto o país quanto a própria empresa, que é o que o Tony Stark vai fazer. Aqui tem um episódio do quadrinho em que o arqui-inimigo dele, que é o Dínamo Escarlate, representado pela cor vermelha exatamente no contexto da Guerra Fria, em relação ao comunismo, falando que ele se arrepende de tudo que ele fez, que tudo que o Dínamo Escarlate trouxe foi morte, e que o líder dele é traiçoeiro, que os comunistas são traiçoeiros, e isso é evidenciado pelo Homem de Ferro. Portanto, nesse contexto da Guerra Fria, da corrida armamentista, da busca pelo progresso, do desenvolvimento, temos a oposição entre o Hulk, que trata mais do medo e de como a imprudência desse material pode causar malefícios para nós humanos, assim como também o Homem de Ferro, que através da tecnologia nós podemos proteger nossa pátria e nossa cultura. Agora, em 1963, mudando do contexto, do contexto americano, em que eles estavam buscando os direitos civis, principalmente os negros que sofriam extremamente pelo preconceito, surgem os heróis mais estranhos de todos os tempos, o X-Men. É interessante pensar na questão de que todos nós buscamos ser melhor em alguma coisa. Alguns tentam ser mais inteligentes, outros tentam ser mais rápidos, outros tentam se destacar de alguma forma. E isso tudo é muito aceito pela sociedade, até o ponto em que isso foge da normalidade. Quando características muito distorcidas surge também com elas o preconceito. E é sobre isso que o X-Men vai tratar. O X-Men trata também sobre o darwinismo. Ele utiliza da ideia de pessoas nascendo com esse gene X, que é diferente, e que ele vai se manifestar na adolescência, que é exatamente essa fase que nós estamos passando, por mudanças e pelo desenvolvimento também, que é muito interessante. Sobre o contexto do preconceito, nós temos dois personagens que se destacam, que é o professor Xavier e o Magneto. Nós podemos fazer uma clara relação com Malcolm X e com Martin Luther King. Malcolm X e Martin Luther King eram dois defensores da igualdade entre os brancos e os negros. Contudo, Malcolm X buscava meios mais radicais para isso. Por exemplo, ele apoiava as panteras negras, ele não media esforço para conseguir a igualdade. Enquanto Martin Luther King, que era um pastor, ele pregava a palavra da igualdade e buscava, por meio de discursos e de formas não violentas, para conseguir a igualdade. Assim como nos quadrinhos, o Magneto é um personagem radical para conseguir a supremacia dos mutantes, e o professor Xavier ele é um pacifista, ele busca a igualdade dos mutantes e os humanos. É bom lembrar também que a sede do X-Men fica na Califórnia, que é considerada uma cidade muito liberal em relação a isso. Aqui tem algumas imagens relatando os contextos históricos que ele descreveu. Aqui é a Grande Depressão. Não tem nenhum jeito melhor do que o jeito americano. Aqui nós temos uma fila de desempregados. Aqui tratando também do Mutual Assured Destruction, do MED, da Guerra Fria. Aqui o comunismo. Aqui tratando sobre o movimento feminista, da luta das mulheres pelo direito do voto, a era nuclear e os perigos dela. Aqui é Roosevelt, que implementou o New Deal. E aqui a luta pelos direitos civis.